Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Land, sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o Kahoot, aquela plataforma de jogos online. Quer saber mais? Vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não? Então não perca a sua chance e faça já a sua inscrição. Clica aqui nessa marca d'água ou mesmo no botão inscreva-se. Ah, e mais um recado, se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, eu tenho este livro aqui para você, O Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias Intersaberes. O link está nas descrições desse vídeo para você. Então, gente, por que eu resolvi hoje falar sobre o Kahoot? Na verdade, eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama 5 atividades online para fazer com as crianças. Esse vídeo fez muito sucesso, ele tem mais de 50 mil visualizações e a quinta atividade é o Kahoot, a ideia que eu dou é o Kahoot. Mas muitas pessoas vêm me perguntar e tem dúvidas sobre o Kahoot, porque lá no vídeo eu explico bem rapidinho como utilizar e eu não dou muitos detalhes a respeito da plataforma. Então, pela quantidade de pessoas que vieram me perguntar, que apresentaram muitas dúvidas, né, no decorrer dos últimos dias, eu decidi então fazer um vídeo exclusivo sobre o Kahoot. Afinal de contas, essa plataforma, se você ainda não conhece, você deve conhecer, porque é uma plataforma muito legal para fazer jogos, para fazer revisão com seus alunos, para checar o entendimento deles, né, a respeito de um determinado conteúdo que você ensinou, ou mesmo para verificar o que eles já sabem sobre um determinado assunto antes de você começar a ensinar. E o mais legal de tudo isso é que os alunos ficam malucos com o Kahoot. Eles ficam muito animados, é um desafio super legal, muito interessante. Você não deve deixar de fazer na sua sala de aula, seja ela a sua aula presencial ou seja a sua aula online. Então é por isso que hoje eu resolvi aqui mostrar para vocês essa plataforma com mais detalhes. Vamos lá no computador que eu vou mostrar como tudo isso funciona na prática. Muito bem, gente! Hoje eu estou aqui para mostrar 5 formas, 5 ideias de como você pode utilizar o Kahoot na sua sala de aula. Nós já vimos aqui no canal um pouquinho sobre o Kahoot, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo mais específico sobre ele, para te dar algumas ideias e fazer com que as suas aulas sejam super animadas, interativas, né? Que você realmente utilize essa ferramenta de forma que motive os seus alunos e principalmente faça com que eles realmente aprendam aquilo que você quer que eles aprendam, né? Então vamos lá, começamos com a nossa introdução. Então aqui hoje no canal você vai aprender realmente o que é o Kahoot, quais são as suas principais características, como elaborar um jogo, e você vai ver que é super fácil, super simples de usar, né? Mas você precisa seguir os meus passo a passo certinho, não vai querendo pular etapas, porque aí muitas vezes não dá certo. Então segue exatamente o que eu disse aqui para vocês, tá bom? E aí vou mostrar para vocês algumas ideias e alguns exemplos para a aplicação do Kahoot em 5 diferentes momentos na sua sala de aula. E quais são esses momentos? São atividades pré-instrucionais, atividades que você pode fazer durante a sua aula expositiva, para fazer com que os seus alunos interajam com você no momento da sua explicação. Checagem de compreensão imediata, você acabou de explicar alguma coisa, você quer saber o quanto os seus alunos aprenderam, você pode fazer, já aplicar imediatamente um Kahoot para checar ali na hora. Você vai ver por meio dos resultados, né, o quanto cada um aprendeu ou memorizou, enfim, entendeu aquilo que você acabou de explicar, né? Dá para a gente utilizar também em momentos de revisão e na transferência de conhecimento, no caso, quando os alunos vão para casa, né? Quando a gente manda, de repente, alguma tarefa para eles colocarem aquilo que nós ensinamos em sala de aula em prática, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir o meu Kahoot aqui.
e eu vou ensinar para vocês o passo a passo desde o início, tá? Muito bem, então você vai clicar em kahoot.com, vai te levar a essa página aqui, né, que é a página oficial do Kahoot. Como eu já tenho a minha conta há muito tempo, eu não vou precisar sign up. Mas se você não tem uma conta no Kahoot, a primeira coisa que você vai fazer é clicar em sign up e colocar ali todos os seus dados, o seu nome, o seu e-mail para criar a sua conta, tá? Como eu já tenho a minha, eu vou em login e vocês vão ver que eu já tenho tudo salvo aqui. Eu vou só entrar com as minhas informações que já estão salvas no meu computador. E aí ele vai abrir então a página do Kahoot, que é a página que tem aqui a minha conta. Tá? Então vamos olhar desse lado aqui, é o Home, né, que é a página onde a gente está, que tem algumas informações, enfim, tudo que aquilo que o Kahoot quer que você saiba, as atualizações da plataforma vão estar todas aqui, né? Você pode ir em Discover e isso é legal porque você pode encontrar os jogos que já foram criados por algumas pessoas, né, por outros professores. Então se você coloca aqui Soma, por exemplo, vai aparecer tudo aquilo que outros professores de língua portuguesa, né, em língua portuguesa, professores de matemática que falam língua portuguesa, criaram, olha lá, aqui, ó, segundo ano matemática, soma e subtração, números inteiros, soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim, você vai, por meio dos temas que você está procurando e precisando, encontrar jogos já elaborados por outros professores. Aqui, Kahoot são todos aqueles jogos que você criou e ficam todos armazenados aqui para você. Ó, como vocês podem ver, eu tenho vários, eu gosto muito de utilizar o Kahoot com os meus alunos em momentos específicos, como são esses momentos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né, no canal, esses 5 momentos que eu já citei aqui para vocês. Então, gente, esse reports aqui a gente poderia traduzir como relatórios. E aqui ele tem um tutorial explicando como que você pode, depois que você aplicar um jogo para os seus alunos, verificar qual foi o resultado, como que esses alunos foram, qual foi o desempenho desses alunos em cada um dos jogos. E você também pode criar grupos. Se você não quiser colocar os seus jogos públicos, né? Você pode ter grupos, de repente você monta grupos com os seus próprios alunos e aí já consegue compartilhar com eles dentro desse próprio grupo aqui. Então também é interessante, é uma forma de entrega, né, desses jogos dentro da própria plataforma do Kahoot. Muito bem. Agora aqui desse outro lado nós temos então as informações, as suas informações, né, da sua conta aqui, se você clicar. Né? Então, ó, vocês estão vendo que a minha conta ela é uma conta que eu trabalho com a própria escola, então é uma conta da escola. E você pode, mas não significa que você tem que ter uma conta da escola, você pode fazer uma conta com você, pessoa física mesmo, professor, tá? E você pode vir no botão criar para você começar a criar, então, os seus jogos. E é isso que nós vamos fazer agora. Tá? E aqui a gente tem algumas opções. Sempre que vocês tiverem essa coroinha aqui, ó, significa que tudo que você não pode fazer quando você não tem a plataforma paga, a assinatura paga dessa plataforma. Então, tudo que tiver sem a coroinha significa que você pode fazer. Então, aqui a gente pode criar um novo Kahoot, né? E eu falo, você pode fazer com a sua assinatura gratuita, tá bom? Então, criar um novo Kahoot. O Kahoot para testes, né? Então, aqui ele está dando alguns modelos de testes para vocês, de estar realmente dando, porque não precisa pagar, né? E aqui um Kahoot para o aluno estudar sozinho. Também tem um modelo aqui como utilizar e de ideias de como utilizar o Kahoot para que o aluno possa estudar em casa sozinho, tá? Mas hoje a gente vai ver só essa parte aqui, que é como criar um novo Kahoot, bem simples, bem fácil. Tá bom? Então, olha lá, a gente está aqui, essa é a plataforma de como criar o Kahoot. A gente vai precisar criar perguntas, né? E eu posso, então, adicionar uma pergunta nova, ou eu posso buscar uma pergunta no meu banco de dados, né? Ou seja, uma pergunta que eu já fiz anteriormente. Mas como a gente vai partir do pressuposto que você não tem nada feito, então a gente vai em Add a Question, que significa que você vai adicionar uma pergunta.
Aí você tem lá vários tipos de exercícios ou de atividades que você pode fazer. O quiz, o verdadeiro ou falso, o escreva, digite uma resposta, um tipo de quebra-cabeça, um pesquisa, né? Uma pesquisa, ou os slides. Mas como eu te falei, quando a gente tem essa coroinha, significa que a gente não tem acesso, porque a minha plataforma, ela não é paga, ela é uma plataforma, né, gratuita. Então eu só tenho acesso a fazer quiz e a fazer atividades verdadeiro ou falso. Eu vou escolher fazer quiz, que também é mais fácil, eu gosto, acho prático, acho legal. Então, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu vou voltar lá nos nossos slides para lembrar vocês que a primeira coisa que nós vamos falar aqui, ó, é sobre as atividades pré-instrucionais. Ou seja, você pode criar Kahoots, né? Jogos para os seus alunos no Kahoot que você queira aplicar para eles antes de começar um determinado assunto, antes de começar a explorar aquele assunto, antes de fazer uma aula expositiva sobre aquele assunto. Porque afinal de contas você quer saber o quanto os seus alunos já sabem sobre aquele assunto. Então você quer explorar o conhecimento prévio desse aluno. Então, qual que é a atividade que nós vamos criar juntos hoje? Eu pensei na questão de vamos escrever uma história. Então, com os meus alunos do ensino fundamental, eu quero saber o quanto eles sabem sobre o gênero narrativo, né? Quais são os elementos do gênero narrativo que eles conhecem. Então, olha lá, características básicas de um texto narrativo para crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. E aí eu já criei aqui, olha, o nome, né? Tipo, o nome não. Algumas 10 perguntas que a gente vai poder colocar lá no nosso Kahoot. Se você já tiver suas 10 perguntas assim, é mais fácil porque você copia e cola direto lá, né? Então eu já vou copiar e colar essa primeira aqui, ó. Então, o nome que dou para a minha história é chamada de. Então, eu quero saber se os meus alunos sabem que uma história, toda história tem um título, né? Então, olha lá. E eu não preciso desse um aqui. O nome que dou para a minha história é chamada de. Então, eu vou colocar título. E aí eu tenho que clicar aqui para mostrar que essa é a resposta correta. Posso colocar bibliografia, álbum, índice, né? Então, são 4 alternativas, sendo que essa é a alternativa correta. Eu também posso adicionar um link do YouTube se eu quiser aqui, né? Então, é legal porque às vezes você quer que ele assista um vídeo para poder responder a pergunta. Eu posso pegar uma imagem do meu computador que eu tenho aqui relacionada a essa pergunta, ou eu posso pegar uma imagem da biblioteca deles aqui. Só que essas imagens geralmente não estão abertas para quem não é assinante pago da plataforma. Elas são imagens que geralmente você precisa pagar, então não dá para fazer, tá bom? Então, eu criei aqui, agora eu tenho o limite, eu posso escolher quanto tempo, o limite de tempo que eu vou deixar para os alunos responderem essa questão. Eu vou pôr 20 segundos, né? E é isso. Se eu terminei, eu vou adicionar uma nova questão. E aí eu posso escolher de novo entre quiz ou verdadeiro ou falso. Eu ainda vou continuar com o meu quiz. Veja, essa é a pergunta que eu acabei de criar e essa é a pergunta que nós vamos criar novamente. Então, gente, deixa eu mostrar uma com true or false, ou seja, com verdadeiro ou falso para vocês, tá bom? Cada personagem tem suas próprias... Eu vou colocar a resposta aqui porque esse vai ser verdadeiro ou falso, né? Suas próprias características nas histórias. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? E a mesma coisa, se você quiser colocar uma imagem aqui, você pode. Se você quiser modificar o tempo, você também pode. Muito bem, gente. Então agora nós já criamos as 10 perguntas. Então olha lá, toda a história... Opa, eu tenho que tirar esse um daqui. Toda a história segue uma estrutura e tem... O nome que dou para minha história é chamada de. Para que exista uma história, eu preciso de. Parará praticando ações. Geralmente temos personagens que são e personagens que são.
Cada personagem tem suas próprias características nas histórias, isso é verdadeiro ou falso. As características relacionadas à aparência são chamadas de características. As características relacionadas à maneira de ser, à personalidade dos personagens são chamadas de características. Toda a história se passa em um determinado, pode ser passado, presente e futuro. Ou tirando o número de novo. Os personagens das histórias estão executando as ações em um determinado, pode ser na cidade, na fazenda. E quem narra a história é o, certo? Então eu já terminei de fazer aqui todas as minhas perguntas. Cheque para ver se todas elas estão com as respostas corretas. Às vezes acontece, e já aconteceu várias vezes comigo, ou de eu esquecer de colocar a resposta, ou de a resposta que eu cliquei tá errada mesmo, né? Então tem que tomar cuidado. Aí você checou, né? Acha que tá bom, então você vai em Done. E aí você vai criar um título para o seu jogo. Elementos da narrativa. Ensino fundamental, né? Essa atividade, aí você coloca uma descrição. Pode ser usada como atividade pré-instrucional para checar o quanto os alunos sabem sobre os elementos da narrativa. E aí continua e ele vai validar o seu jogo, né? Então aqui, ó, sim, o seu Kahoot está pronto para ser jogado. Você pode já testar, pode jogar now, ou seja, jogar agora, e pode compartilhar com outras pessoas, né? Então você pode copiar o link aqui, ó, tá vendo? E esse link você pode compartilhar, ó, você pode até colocar já direto no seu Google Classroom, no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no Google Teams, né? Você pode mandar por e-mail, enfim, você pode fazer o que você quiser. Agora, o que você precisa, deixa eu voltar lá na minha plataforma para você ver onde está esse jogo e como que você pode jogar ele com os seus alunos na hora da sua aula online ou a sua aula síncrona, ou seja, quando você estiver lá no seu Google Meets, no encontro virtual, né? Ou no Zoom, enfim, qualquer que seja a plataforma que você utiliza para jogar com os seus alunos. Você vem aqui em Play e aí você tem duas opções. Ou você assign, que é aquilo que eu já mostrei para vocês, você copia o link e manda para alguma plataforma para eles terem acesso. Ou você vai ensinar, ou seja, você vai jogar agora, em momento já, né? Em tempo real com seus alunos. Então você vai em Teach, tá bom? Então você imagina que seus alunos estão lá na plataforma, né? Na sua plataforma, e você está no seu computador. Você vai compartilhar a sua tela, essa tela aqui que você está vendo, você vai compartilhar com eles. Muito bem, então aqui você vai ter as opções jogar clássico ou jogar em time. Se você optar em jogar clássico, significa um aluno por aparelho, né? Então pode ser o computador, o celular, o tablet, né? Ele funciona em qualquer aparelho tecnológico, né? E ele vai jogar sozinho no modo clássico. Agora, no modo time, é se ele tiver com outra pessoa no mesmo aparelho, né? Se está com duas pessoas no mesmo celular ou duas pessoas, por exemplo, no mesmo computador, você pode jogar no modo time. Eu gosto do clássico, eles jogam individualmente. E aí, quando você clica aqui, o Kahoot vai gerar uma senha, tá vendo? Mas, para você poder jogar, você tem que fazer isso que eu acabei de fazer. Tem que ir lá e tem que ativar o jogo. Não adianta você ir agora lá no Kahoot.it e jogar essa senha, porque eu não vou estar com esse jogo ativado, então você não vai conseguir entrar. Você só vai conseguir entrar se seu aluno tiver seu aluno não, se você tiver ativado o jogo como a gente fez aqui, entrado lá e clicado em modo clássico. O seu aluno vai entrar em Kahoot.it e vai colocar essa senha, esse PIN aqui, tá bom? Então, é a partir dessa senha que todos os alunos entram, colocam os nomes, e aí quando todo mundo estiver aqui, eu vou entrar com o meu celular só para você ver como funciona
a continuação. E vai aparecer lá, tá vendo? Acabei de entrar com o meu celular. Então, as pessoas vão entrando e vão aparecendo os nomes aqui. Quando todos estiverem aqui, a gente vai em Start e vai começar o jogo. Toda a história segue uma estrutura e tem começo, meio e fim. Olha lá, eu tô com o meu celular jogando, tá? Olha lá. O nome que dou para minha história é chamada de título. Para que exista uma história, eu preciso de praticando ações, personagens. Né? Então, os alunos no celular, eles vão vendo as opções, né? Se é o triângulo vermelho, se é o losango azul, se é o círculo amarelo ou se é o quadrado verde. Então, por isso que você tem que estar com o seu computador, a sua tela compartilhada com seus alunos. Olha lá, geralmente temos personagens que são bons e maus, né? E assim sucessivamente. Quando terminar o jogo, ele vai te dar, né, quem foi o campeão, quem foi o aluno que respondeu as perguntas certas e mais rápido também, porque não é só responder as perguntas certas, é responder, né, a velocidade com que você responde também conta para que você seja o campeão deste jogo. Então agora nós vamos pegar esse link aqui, isso, e vamos voltar lá para os nossos slides e eu vou colocar ele aqui para vocês. Então, se você quiser ter acesso a esses links, você pode ir lá no próprio Kahoot já buscar os meus jogos, né? Agora você já sabe como ir lá e procurar os próprios jogos, mas você também pode pedir para mim esses slides aqui. Então entra lá no nosso website www.oprofessorglobal.com.br, faça o seu cadastro que eu mando, não é automático, eu vejo os meus e-mails todos os dias e assim que eu verificar que você fez o seu cadastro, eu mando esses slides aqui para você com todos os links dos meus Kahoots, tá bom? E claro, se você já faz parte da nossa família aqui do Professor Global, já fez a sua inscrição aqui no nosso canal, já fez a inscrição lá no nosso website, então só me manda um e-mail, contato@oprofessorglobal.com.br e assim que eu receber o seu e-mail, eu te mando esses slides, tá bom? Então agora, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Agora você já sabe montar o Kahoot, já sabe como esse jogo funciona, você não vai ter problema em fazer isso com seus alunos sempre que você quiser. A segunda dica que eu tenho para você é, durante a sua aula expositiva, fazer com que os seus alunos interajam com você. Você para a sua explicação e fala, eu quero ver se vocês entenderam isso que eu acabei de falar. Vamos ver isso na prática. Então aí você tem lá, eu coloquei aqui como exemplo, um jogo que eu tenho sobre estratégias de soma com as crianças do ensino fundamental 1, né? Então são formas diferentes de somar até o número 20. E aí se você clicar aqui, você tem que estar com o seu Kahoot aberto para ele entrar direto no jogo. Se você tiver com o seu Kahoot fechado, ou seja, se você não tiver logado no seu Kahoot e você clicar nesses links que você vai ter quando eu pedir para mim, ele não vai abrir, tá? Então é legal que você já esteja com tudo aberto. E aí você pode então aqui, olha lá, resolver todas as questões de estratégias de soma. E aqui a gente tem várias perguntas, está vendo? Tem várias imagens também que eu tirei do livro que ensina, né, os meus alunos as estratégias de soma, que a gente tem vários tipos, né, várias formas de resolver equações de soma, eles aprendem várias formas diferentes e por isso eu quero saber o quanto eles sabem, né, usar cada uma dessas estratégias. Então é legal, se você quiser esse jogo, né, não esqueça de pedir os slides para mim. Então essa é uma forma de você parar tudo na sua explicação e jogar ali alguma coisa, né, um jogo super legal, divertido, para que seus alunos percebam que você não está ali só falando a troco de nada, que você está falando e quer saber o quanto eles estão entendendo da sua explicação. A terceira forma são atividades
pós-instrucionais. Depois que você já deu as instruções, já falou sobre aquele assunto, você quer um feedback imediato de entendimento. Você quer saber o quanto os seus alunos conseguiram aprender a respeito daquele determinado assunto. Nesse caso aqui, eu coloquei para vocês também um link sobre as regras da escola. Então, também é um Kahoot que eu uso. Eu falo sobre estudos sociais. A gente trabalha muito, né, no começo do ano como são as regras na escola, como que a gente deve se comportar, né, em determinados lugares da escola. E aí aqui eles têm algumas perguntas para me responder, para eu ver o quanto eles conseguiram assimilar de todo esse comportamento, essa forma de se comportar em determinados ambientes da escola. A quarta ideia, é claro, e é a mais que para mim é que vale mais, é a questão da revisão. Você terminou aquela unidade super grande, né, difícil, e você quer saber o que quais são exatamente os detalhes que você ainda precisa trabalhar com aqueles alunos para que eles fiquem 100% bons, para que eles saibam realmente 100% daquilo que você ensinou. E para que você tenha esse feedback, saiba o que retomar nas suas aulas, para que ainda não ficou bem claro, você pode fazer uma revisão com o Kahoot. E para vocês eu estou deixando um link de uma revisão completa de ciências da época que eu dava aula para quinta série ou quinto ano do ensino fundamental, com muita coisa legal a respeito de matéria, né? Terra, eletricidade, magnetismo e genética. Então aqui os estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, como que eles são, transformação física, transformação química. Terra, questão de intemperismo, né, erosão, como que se formam as rochas, enfim, como se formam as montanhas, toda essa situação. Eletricidade, né, que já o nome por si só já diz tudo, magnetismo, e também a questão da genética, principalmente dos animais, de adaptação, né, por que um determinado animal tem um bico, enfim, esse tipo de coisa. Então é bem legal. Posso até abrir aqui para vocês verem, né, dar uma olhada. Lembra que se você quiser, pode pedir para mim acesso mais rápido, mais fácil para esse jogo. Olha lá o que é matéria, quais são os estados físicos da matéria, como os átomos são nos líquidos, e se a gente for continuando, acho que tem uns 80 perguntas, 60 perguntas, alguma coisa assim, deixa eu ver. São 84 perguntas. Olha, a bússola sempre aponta para o que é a bússola? Quais os metais que são atraídos pelos ímãs, né? O que é um ímã? Enfim, o que é um circuito elétrico? Tem muita pergunta aqui legal para você que está dando aí aula de ciências, tá bom? Então, mais uma ideia, não deixe de nunca revisar coisas importantes na sua sala de aula, unidades, coisas que estão terminando com seus alunos utilizando o Kahoot, porque é uma forma de você também saber o quanto os seus alunos conseguiram aprender e o quanto você, enquanto professor, precisa retomar e reensinar, tá bom? E a última parte do nosso vídeo de hoje é que você pode utilizar isso para tarefas em casa. Então, os alunos podem sim jogar o Kahoot, né, com outras crianças da sala, né, com a própria família, é muito interessante. Então, as famílias gostam muito de jogar o Kahoot, cada um no seu celular, compartilha, né, o computador com a televisão, tem muita gente que faz isso, né? E então coloca lá, espelha, né, o computador na televisão, e aí todo mundo na sala consegue jogar. Então é bem legal, bem interessante, uma forma dos alunos estudarem em casa, interagirem com aquele determinado assunto, né? Também utilizando outras pessoas que não estejam na sala de aula com eles. Então é o que a gente chama de transferência de conhecimento, né? Então aqui eu coloquei atividades sobre a importância da floresta amazônica. Eu já mostrei esse jogo aqui e eu gosto muito dele porque ele tem muitas perguntas também pessoais, né? Que fazem com que os alunos reflitam e pensem a respeito da importância ali da preservação das florestas e principalmente da preservação da floresta amazônica. E também tem perguntas sobre o próprio filme, que esse aqui fazia parte, né, de um projeto em que os alunos assistiam o filme Rio, né, que fala sobre a floresta amazônica. Então,
Tem um pouco de interpretação sobre o filme, olha lá, onde a família do Blue mora no início do filme. Para onde a família do Blue resolve ir, né? Qual é a espécie de pássaro em extinção mostrada no filme? E aí, qual é a árvore símbolo da floresta amazônica? Por que a floresta amazônica precisa ser preservada? Então, qual é o nome do maior rio do mundo? Qual é o nome da maior planta aquática do mundo? Eu aprendi que a floresta amazônica deve ser, né? Enfim, bem legal, uma forma de transferência de conteúdo para casa, né, para a vida e levando o Kahoot também para as nossas famílias, as famílias dos nossos alunos, interagindo com aquilo que a gente está fazendo em sala de aula. Então é isso, gente. Espero que vocês possam utilizar nesses 5 momentos diferentes da sua sala de aula o Kahoot. E não tenha medo, utilize essa plataforma, porque você não vai se arrepender. E aí, super legal, né, gente? O Kahoot, com ele não tem erro, sem medo de ser feliz. Utilize ele na sua sala de aula, que você não vai se arrepender. E depois que você aplicar, né, todas essas dicas aqui do canal, utilizando o Kahoot na sua sala de aula, seja ela tradicional ou seja ela sua aula online, conta aqui pra gente qual foi a sua experiência, se os seus alunos gostaram, não gostaram, se a sua aula foi animada ou não foi. A sua participação aqui no canal é sempre bem importante pra gente. Então é isso, gente! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você na próxima quinta-feira aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!